vamos cantar dessa vinda, desse Deus que veio em carne, foi assunto aos céus e voltará outra vez para nos buscar. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Vamos cantar, um menino nasceu. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é
Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cante para Jesus. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele está nesse lugar e contempla a voz do seu coração. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Cante mais uma vez. Cante mais uma vez. Ninguém me toca, Jesus. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Santo é santo. Aleluia. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui juntos para estarmos refletindo, aprendendo um pouco a respeito da palavra do Senhor. Nesse momento eu quero te convidar a orar antes de trazer a nossa reflexão. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitirmos estar aqui. Eu quero te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua Palavra, que o Senhor venha edificar as nossas vidas e que o Senhor possa trazer conforto, consolo e exortação através da Tua Palavra para as nossas vidas. Por favor, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar hoje para a gente pensar um pouco juntos se encontra em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler apenas do versículo 19 ao 21, que nos diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar de Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Nós vamos estar pensando brevemente sobre quais são os interesses que te movem. Nós acabamos de ler um texto em que Paulo, depois de
trazer algumas exortações para os irmãos de Filipenses, expressa um desejo. E o desejo de Paulo era enviar Timóteo, para que Timóteo, indo até junto daqueles irmãos, pudesse trazer novas notícias para Paulo, para que Paulo se alegrasse. Diante disso, existem duas perguntas interessantes que nós podemos fazer para compreender um pouco melhor a nossa reflexão de hoje. A primeira é: quem é Timóteo? Timóteo, ele é o filho da fé de Paulo, um filho da fé de Paulo, Ele se converte na primeira viagem missionária de Paulo e se junta a Paulo em sua segunda viagem missionária, e ele é filho, neto de crente, filho de crente. O seu pai é grego, Mas o mais importante para a gente nem é só mais ou menos essa biografia. Eu quero destacar 3 características de Timóteo. Timóteo, se a gente for lá ver 1 Timóteo 4,12, ele era jovem. Isso já era um desafio para ele, porque no período em que ele vivia, as pessoas jovens não eram muito respeitadas. É exatamente por isso que nesse versículo Paulo vai falar para ele: Timóteo, não deixe que ninguém te menospreze por ser jovem. Timóteo também era tímido. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 a 8. Nós percebemos que Timóteo ele tinha algum tipo de timidez, de introversão, algo parecido com isso. E terceiro, Timóteo era doente, ele tinha uma saúde sensível. A gente pode ver isso lá em 1 Timóteo 5:23. Então esse era Timóteo. E diante disso surge uma pergunta: por que enviar alguém com características como essa? Por que não outra pessoa? Se a gente está falando de alguém que era jovem, isso já dificultaria o trabalho de Timóteo, Alguém introvertido e alguém doente. Por que enviar uma pessoa assim? Por que Timóteo era a melhor escolha de Paulo? O próprio Paulo responde isso no texto que nós lemos. No versículo 20 e 21 ele diz: não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. A resposta era simples: por que Timóteo? Porque ele era aquele que mais se interessava. Existe um filme de criança, eu curto filmes de criança, chamado Segredo dos Animais, que um dos líderes dos animais, falando uma frase a respeito de liderança, diz que o melhor líder não é aquele maior ou mais forte, e sim aquele que mais se importa, aquele que mais se interessa. Modificando um pouco essa frase para o nosso uso, para o nosso interesse aqui, eu diria que o melhor servo não é aquele mais bem preparado, não é aquele mais eloquente, não é aquele que tem mais conhecimento ou simpatia. O melhor servo é aquele que mais se interessa pelos interesses do seu Senhor. E é exatamente por isso que Timóteo era o melhor para essa tarefa, porque ele era o que mais se interessava pelos interesses de Jesus, que nesse momento era o bem-estar dos irmãos de Filipos, os filipenses. Então, diante disso, surge a nossa última pergunta: quais são os interesses que te movem? Eu tenho percebido, olhando para a minha própria vida e olhando ao meu redor, que nós precisamos reconfigurar ou formatar algumas noções que nós temos a respeito da vida cristã. E uma das noções é exatamente essa: quais são os interesses que nos movem? Eu tenho percebido que nós temos feito de Jesus muito mais o nosso servo do que o nosso Senhor. Nós olhamos para Jesus como se ele fosse uma maquininha de refri, onde nós colocamos as nossas moedinhas, que são as nossas orações, a nossa leitura bíblica, o nosso dízimo, a nossa visita na igreja à quarta, ao domingo, e ficamos esperando a nossa Coca-Cola, que são as nossas bênçãos. Nós servimos a Jesus muito mais interessados nos nossos próprios interesses do que nos interesses dele. Então, essa é a grande pergunta: quais são os interesses que te movem? Porque a proposta bíblica não é ser movido pelos nossos interesses, muito ao contrário. Em Marcos 8, 34 e 35, Jesus é claro, a palavra é clara nos dizer: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Lucas, falando a respeito do mesmo episódio, lá em Lucas 14, versículo 26, 27 e 33, Jesus vai deixar isso ainda mais claro. Ele vai dizer:
Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. Nós precisamos entender que servir a Cristo implica diretamente na morte das nossas vontades e dos nossos interesses e dos nossos desejos. A partir do momento que nós servimos a Cristo, a partir do momento que nós nos submetemos ao discipulado dele, o que vale não é mais o que nós queremos, desejamos ou sonhamos ou ansiamos, mas é aquilo que Cristo quer. Quais são os interesses de Cristo? E é isso que deve mover o nosso coração. Ainda na carta de Filipenses, o próprio Paulo também nos adverte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós podemos fazer um paralelo aqui com os 2 maiores mandamentos que Jesus nos deixa, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, os interesses que devem nos mover não são os interesses egoístas, não são os interesses pautados naquilo que é mais confortável para a gente ou não. Não deve ser os nossos próprios interesses. A grande pergunta que devemos fazer é: quais são os interesses de Cristo? O que Cristo deseja para a minha vida? O que Cristo quer que eu faça? Aonde Cristo quer que eu sirva? Essa é a grande questão. Um verdadeiro servo de Cristo é aquele que declara verdadeiramente: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a grande pergunta que eu quero deixar para você nesta noite é essa: quais têm sido os interesses que te movem? Colocar de pé, louvar o Senhor. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso.
minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Leva-me. Oh, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Diga, leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.